E no vídeo de hoje vamos conversar sobre os 3 estágios de um assistente de cabeleireiro, de um auxiliar de cabeleireiro dentro do salão de beleza. Se você não sabe nada disso, vem nesse bate-papo comigo. Olá! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Carl Santo, cabeleireiro e terapeuta capilar em São Paulo. E eu ensino como pessoas comuns podem entrar na profissão e como assistentes podem se transformar em cabeleireiros extraordinários em apenas 12 meses. No vídeo de hoje, nós vamos bater um papo sobre os 3 estágios de um assistente dentro do salão. Você sabe qual a necessidade de você saber disso? Qual a importância? Você precisa conseguir identificar que nível você se encontra de conhecimento para você definir se você quer continuar no mesmo degrau ou se você quer subir um degrau e se destacar na profissão. Antes eu quero pedir para você que está chegando no canal, não deixa de se inscrever. É no botão vermelho que tem aqui embaixo. E você que já me acompanha, não esquece de deixar um like para mim para trazer relevância para o canal e o YouTube poder entregar para mais pessoas. Gente, durante o tempo que eu estive enquanto assistente de cabeleireiro, que eu trabalhei como assistente, eu não tive uma noção de qual nível de profissional eu estava. Ninguém me falava se eu estava num nível intermediário, se eu já estava avançado, se eu ainda estava bebezinho, se eu ainda estava muito no começo das coisas, se faltava muito para aprender. Então eu não tive muito como identificar isso. E hoje eu vou ajudar você a identificar. É muito ruim quando a gente não tem ninguém para direcionar a gente. Então no vídeo de hoje você vai entender como que funciona esse universo do salão, especificamente do assistente de cabeleireiro, tá? E as suas funções. Primeiro eu vou falar sobre um tipo de assistente que ele não tem muita diversificação nos seus serviços, que é o escovista. O assistente escovista, como o nome já diz, ele é um assistente que vai fazer escova atrás de escova. Ele é específico para fazer escova. Então, às vezes é um escovista próprio do salão inteiro, né? Que todos os cabeleireiros, conforme vão terminando os trabalhos, vão passando os serviços de finalização para esse assistente escovista. Como é muito básica essa função dele, a gente não vai se aprofundar muito porque, né, na verdade a gente já está falando sobre o que ele faz, que é o escovista. Mas vamos falar sobre os 3 níveis, os 3 estágios de um assistente dentro do salão, que eu vou denominar como assistente funcional, assistente intermediário e assistente avançado. Gente, cada um desses assistentes tem um grau de conhecimento diferente e um grau de confiança diferente dentro do salão. Vamos começar com o assistente funcional. O assistente funcional é aquele que acabou de chegar no salão, que tá cru, que não sabe muita coisa sobre a profissão, que vai chegar limpando as coisas. Às vezes é um assistente contratado pelo cabeleireiro, que não precisa fazer os serviços de salão, como varrer o chão, limpar a vitrine e tantos outros serviços que são para o funcionamento do salão. Às vezes o salão contrata um assistente para fazer esse trabalho e às vezes o assistente ele é contratado pelo cabeleireiro, ele vai fazer somente o que o cabeleireiro mandar ele fazer, somente as tarefas que o cabeleireiro entregar na mão dele. Então, o assistente funcional é aquele que vai observar. Essa tem que ser a primeira e principal característica dele. Na verdade, a nossa profissão ela se baseia muito nisso, né? Eu digo que aí pelo menos 50% da nossa profissão é observação. Você vai observar como a outra pessoa corta, você vai observar como a outra pessoa faz a coloração, faz as mechas, faz a finalização. Então, a primeira função
do assistente que acabou de chegar, tá cru, tá bebezinho no salão. Ele apenas fez uma entrevista e nessa entrevista, o que a maioria dos assistentes fazem na entrevista para poder passar, para poder trabalhar no salão, é lavar um cabelo e fazer uma escova. Então, basicamente, todos os assistentes fazem isso. Alguns salões, são poucos, que contratam um assistente que realmente não sabe lavar e não sabe escovar. São alguns salões específicos que querem treinar a pessoa ali desde o bebezinho, pegar pela mão e fazer tudo isso direitinho. Mas mesmo esse, a primeira função dele ali no trabalho é observar como que funciona o dia a dia ali no salão, para ele poder aprender como que os cabeleireiros trabalham, as diferentes linhas dos cabeleireiros. Um gosta de um estilo mais tradicional, o outro faz mais masculino, o outro faz trabalhos mais modernos, e cada um tem uma pegada, um lance diferente, ele tem que sentir isso ali dentro do salão. O assistente funcional, ele vai fazer o quê? Ele vai segurar uma mecha, ele vai segurar grampo, ele vai segurar um bob, ele vai segurar a cumbuca para o cabeleireiro poder fazer a coloração, para o cabeleireiro fazer a descoloração, ele vai preparar a cliente para uma coloração, de repente é uma capa ou é um hobby, vai colocar a toalha nela. Então, o assistente funcional, ele vai fazer esses serviços básicos. Ele vai preparar uma plaquete, além de cortar papel alumínio, que a gente já falou isso em outros vídeos. Além dele cortar papel alumínio, ele vai... tem cabeleireiros que usam a plaquete com papel alumínio. Eu, por exemplo, prefiro dessa forma, né? Aí pega a plaquete, coloca o papel alumínio, às vezes até aplica um pouco de descolorante de acordo com cada cabeleireiro, né? Se gosta ou não. E depende de cada serviço que ele vai fazer. Mas o cabeleireiro, ele vai indicar para o assistente funcional como ele tem que fazer. O assistente funcional, como eu já falei, é um bebezinho, né? Ele está nascendo na profissão, então ele vai aprender o beabá. Então ele vai fazer essas coisas. Ele vai segurar um pente na hora que o cabeleireiro estiver fazendo mechas e ele precisar iriçar o cabelo, sabe? Que fica o cabelo todo emaranhado, parecendo que está todo armado, né? E aí o cabeleireiro vai ali, iriça o cabelo e ele precisa que segure esse pente próximo da cabeça da cliente enquanto ele vem ali desenhando na mecha. Então o cabeleireiro, o assistente funcional, ele vai fazer isso, ele vai fazer esses serviços, ele vai ajudar o cabeleireiro enquanto ele está ali no lavatório, vai segurar uma mecha, vai levantar a mecha para que o cabeleireiro possa olhar para ver se já descoloriu a parte de baixo. Então ele vai fazer esses serviços básicos, tá? Uma outra coisa que um assistente funcional faz, depois de observar muito, é fazer a aplicação da coloração. Então, o cabeleireiro vai lá, prepara a coloração e aí o cabeleireiro vira para o assistente e fala: vai lá e prepara a cliente porque a gente vai fazer a coloração dela. Coloração é fazer a cobertura dos brancos, fazer a raizinha. Então, o que acontece? O assistente vai preparar, vai colocar capa na cliente, se precisar colocar toalha, de acordo com o estilo de cada salão, tá? Tem salão, como eu já falei, é hobby, e aí o que o assistente vai fazer? Vai separar as mechas, né? Então vai separar daqui da frente, né, até aqui o meio, de orelha a orelha, então vai fazer um quadrante, dois, alguns cabeleireiros fazem 4, 2 quadrantes atrás. Eu já trabalho com 3 quadrantes, eu divido essa lateral e a parte de trás eu faço de uma vez. Então assim, cada cabeleireiro tem um estilo diferente de trabalhar e é bacana, assistente, você personalizar o seu trabalho e fazer conforme aquele profissional faz, para que a cliente não sinta diferença, né? E também prestar muita atenção como ele faz a cobertura de brancos. Eu preciso dar uma dica para vocês, que é uma dica muito preciosa. Quando vocês forem fazer a coloração, a aplicação da coloração, lógico que antes vocês vão proteger a pele da cliente, tá? Para que elas
né, não voltem para casa com a pele toda manchada. Então, assim, levanta o cabelinho que está aqui, coloca a mão em cima do cabelo branco, para que a proteção não pegue em cima do fio, porque senão esse fio não vai colorir, certo? E na hora de fazer a aplicação dessa proteção, você vai passar em toda a lateral, passa um pouco dentro da orelha, passa até aqui sim, perto da bochecha, para não manchar mesmo. E na hora da aplicação da coloração, é muito importante vocês não aplicarem muitas vezes no mesmo lugar. Eu vou dar um exemplo. Começamos aqui pelo lado direito. Eu começo por cima, eu vou separando as mechas, jogando as mechas para lá e venho colorindo aqui as linhas de cima para baixo. E aí o que acontece? Quando você terminar essa região, já faça uma verificação. Porque se você for esperar terminar a cabeça, você fez o lado direito, fez o lado esquerdo, fez a parte de trás, e aí depois você vai fazer uma verificação aqui na frente, é muito provável que você passe mais coloração aqui na frente para falar assim, vamos só para ter certeza que tá tudo colorindo, então vamos passar de novo. O que acontece? Qual é o problema se você fizer isso? A coloração que você passou aqui, quando você chegou aqui, ela já oxidou muito mais, ou seja, ela está mais escura. E aí o que vai acontecer se você chegar aqui com o pincel e passar novamente? Vai ficar pigmento em cima de pigmento. Vocês já devem ter visto, em algum momento, mulheres que têm essa parte aqui na frente extremamente escura, que foge do natural. É porque elas fazem a coloração, ou faz em casa, né? Ou a pessoa que está aplicando a coloração não tem a técnica correta para fazer essa aplicação. Então, quando você terminar o lado direito, já verifica se alguma parte precisa de retoque, volta aqui em cima, olha bem aqui na frente. Às vezes não é nem necessário aplicar mais massa. Às vezes é só necessário você pegar a mão e você passar, principalmente essa região aqui, ó, você pega, já colocou bastante massa, se precisar coloca, mas não deixa para colocar depois quando você for fazer as outras partes, tá? Porque senão vai ficar pigmento sobre pigmento. Uma coisa que acontece muito é o cabelo branco. Ele é um cabelo muito rígido, porque ele tem muita queratina. Então, o que acontece? O cabelo branco tá ali, você coloca a coloração nele, ele faz assim, ó, puff, ele levanta. Ele levanta de dentro da coloração porque ele não quer ser colorido. Ele é um cabelo rebelde, então aplique bastante massa em cima dos cabelos brancos, principalmente naquelas mechas que tem bastante branco ali concentrado, para que você tenha um resultado excelente, tá bom? Então, são essas as funções do assistente funcional. E aí agora a gente passa para um outro estágio de assistente, né? O assistente ele já não é mais tão novato assim dentro do salão, tudo isso que eu falei, ele já faz com excelência, ele já faz sempre prestativo, sempre empenhado, com vontade de fazer, com vontade de aprender. E é muito importante, gente, vocês demonstrarem vontade de trabalhar, vocês estarem sempre com muita energia ali, né? Demonstrar realmente para as pessoas que vocês querem aprender, pergunta, seja curioso, cada detalhe é importante porque faz a diferença no resultado final. O salão com isso, ele vai perceber que você, além de estar executando o serviço bem, você é alguém que está completamente, você vestiu a camisa do salão, olha só que legal. E o dono do salão, qual que é a possibilidade que ele tem? Todo salão compra linhas de tratamento. Comprou hidratações da marca X, comprou reconstruções da marca Y. Então o que acontece? Muitas dessas empresas oferecem treinamento, inclusive marcas que vendem coloração, oferecem treinamento gratuito porque o salão é cliente deles. Então o que acontece? O salão ele vai escolher alguém ou algumas pessoas, né? Depende o quanto o salão é bonificado, para que as pessoas vão até
o centro técnico deles fazer o treinamento. Então, o salão ele vai verificar se você é uma pessoa que está ali, que é prestativa, que não fica o dia inteiro no celular, né? Que presta bastante atenção no que está fazendo, oferece o seu trabalho com excelência. Então o salão ele vai lembrar de você quando tiver que mandar você para um curso de especialização. E assim, mesmo que você já tenha feito um curso de tratamento, de aplicação de tratamento, mesmo que você já tenha feito um curso de coloração, apareça um curso novo, né, de aplicação de coloração, não deixe de fazer. Gente, sempre a gente aprende algo novo. O networking também é muito importante, você conhecer pessoas novas, você vai conhecer técnicas novas, é muito legal. Eu uma vez fui fazer um curso, e eu era assistente, né, fui fazer um curso de coloração mesmo, né, e aí eu cheguei nesse curso, porque eu sabia coisas diferentes, as outras pessoas queriam ver aquilo que eu sabia, né? Porque eu tinha aprendido com cabeleireiros que eles não tinham aprendido aquelas técnicas. E eu vi coisas que eles faziam que eu também não fazia. Então, existe essa troca. Então, vá para os cursos e faça por merecer dentro do salão, tá? Bom, o próximo estágio de assistente, que é o segundo estágio que eu chamo, é o assistente intermediário. O assistente intermediário, ele já é um assistente que ele aplica coloração com maestria, com perfeição. O assistente funcional, que é o primeiro estágio que eu falei, o cabeleireiro ele vai ter que ir ali fazer uma conferência, ver se realmente você aplicou da forma correta, porque você ainda não fez um curso, você ainda não sabe as técnicas corretas para poder colorir, né, aquele cabelo branco. Já o assistente intermediário não. O cabeleireiro ele já está mais tranquilo, então ele vai entregar a cumbuca com a coloração e ele vai falar assim, olha, aplica a coloração naquela cliente. E ele não vai ter problema em vir verificar, de repente ele vem até, né, fazer um mise-en-scène, fazer uma graça ali, vir assim verificar, para ver se está tudo ok, né? E... Desculpa, eu preciso beber água. E daí o que acontece? O cabeleireiro, ele vem ali, dá uma verificada, para ver se está tudo bem, para trazer segurança para a cliente, porque a cliente gosta do olho do cabeleireiro, né? Mas o assistente, nesse estágio, né, de assistente intermediário, ele já é super tranquilo, o cabeleireiro já confia nele a ponto dele fazer uma cobertura de branco sem que ele tenha preocupação. Então ele vai poder adiantar outros serviços e atender outras clientes. O assistente intermediário, ele não só ajuda na hora das mechas, mas ele já tem um plus a mais que o assistente funcional. O assistente intermediário, ele já aplica o pó descolorante na mecha. O cabeleireiro separa a mecha, entrega a mecha na mão do assistente intermediário, ele já pega a plaquete, já sai ali passando o pó descolorante, já sabe como o cabeleireiro gosta que seja descolorido aquele cabelo, qual a técnica a ser usada, se vai esfumar um pouco perto da raiz, se vai fazer mais marcado para poder apagar na hora de esfumar no lavatório. Então, assim, esse assistente, o intermediário, ele já está num nível acima, ele já está num degrau acima de confiança do cabeleireiro e do salão. Ele ajuda no controle da descoloração. Qual que é o controle da descoloração? Quando a cliente está fazendo mechas, né, tá ali fazendo loiro, tá cheio de papel laminado, seja ele aquele de cartolina, seja aquele de espuma, porque cada cabeleireiro usa um tipo, né, de material para poder descolorir o cabelo. Mas o cabeleireiro funcional, que foi o primeiro, ele só vai ajudar levantando os papéis. Ele não sabe o que é fundo de clareamento, ele não sabe que cor o cabelo precisa chegar. Já o assistente
o assistente intermediário, ele já ajuda no controle da descoloração, porque ele já está mais ligado qual é o fundo de clareamento que precisa chegar. Então o cabeleireiro vai chegar para esse assistente e vai olhar a primeira mecha, vai falar assim, bom, essa mecha está no fundo de clareamento 9, então eu quero que você deixe todas as outras mechas numa altura de 9. Então, esse assistente ele já vai começar ali a pegar intimidade com relação a fundo de clareamento. E o cabeleireiro tá ali olhando, tá treinando ele para que ele venha fazer num próximo estágio o controle da descoloração sozinho. O assistente intermediário também, ele ajuda na hora do esfumado de raiz. Ele não só segura a mecha, mas ele ajuda ali, ele consegue aplicar a descoloração sob a supervisão do cabeleireiro e aí ele consegue fazer esse serviço, que é um serviço que exige um pouco mais de técnica. Então assim, gente, cada assistente tem um estágio diferente. Você está conseguindo identificar que estágio você está? Agora a gente vai falar sobre o assistente avançado. Ai, gente, o assistente avançado é aquele que você quer chegar assim que você pisa no salão a primeira vez, né? Porque o assistente avançado, ele já fez vários cursos. Ele já fez vários cursos de tratamento, ele já fez vários cursos de coloração. Então, ele é um assistente que tem muito mais conhecimento, ele está muito mais antenado. E assim, esse assistente, ele é um assistente que ele já tem tanta intimidade com o cabeleireiro que ele já prepara a coloração. Muitos cabeleireiros têm um caderno com as anotações de cada cliente, o que a combinação das colorações, essa mais essa mais essa, tantos gramas dessa, tantos gramas daquele outro, tanto de água oxigenada, a volumagem da água oxigenada. Eu tenho um caderno que eu tenho as anotações das minhas clientes, as mudanças que a gente faz. Então, o assistente avançado, ele já tem intimidade com aquele caderno e ele já sabe como preparar a coloração. Porque lembra que eu falei que ele já fez curso de coloração? Então ele já está treinado, ele já está experimentado. Então, o cabeleireiro, ele treinou esse assistente e esse assistente ele já tem a capacitação para preparar a coloração sozinho, o que é muito legal, gente. Fazer a colorimetria, preparar a cor de uma cliente é muito especial, porque é uma cor personalizada que você entrega para ela. Então, para o assistente preparar isso, quando o cabeleireiro confia no assistente para preparar essa coloração, é maravilhoso, porque você já está num nível muito avançado. Você não só aplica, você não só segura a cumbuca, mas você prepara a coloração. O cabeleireiro ele tem essa confiança em você. Esse assistente, o avançado, o que ele faz também? Ele já faz a montagem das mechas. Antes era o cabeleireiro que separava as mechas e dava para ele fazer ali a descoloração, passar o pó descolorante. Esse nível de assistente avançado é um assistente que, assim, o cabeleireiro faz a parte da frente da cabeça e ele faz toda a parte de trás. Ele já consegue fazer as mechas sozinho. Ele ainda não tem autonomia enquanto profissional, mas ele já sabe fazer as mechas. Eles combinaram ali, o cabeleireiro e o assistente. O cabeleireiro definiu, vamos fazer a técnica tal, nós vamos aplicar essa técnica, vai ser dessa maneira, são muitas mechas, são poucas mechas, e aí o assistente já sabe, já está entrosado com o cabeleireiro e já sabe como que o cabeleireiro gosta que sejam feitas essas mechas. Né? E aí o que ele faz também nesse processo de mechas? Ele administra o controle da descoloração. Então, como já foi feito um planejamento e ele já sabe como que as mechas seriam montadas, ele já montou essa cabeça. A hora que ele for pro lavatório, o cabeleireiro vai falar para ele: o fundo de clareamento desse cabelo tem que ser número 8. Ele já sabe. O cabeleireiro não precisa ir lá olhar.
Se bem que é bacana o cabeleireiro fazer ali todo um mise-en-scène, porque, como eu falei, a cliente gosta do olho do cabeleireiro. A cliente gosta que o cabeleireiro esteja por perto, monitorando, né, gerenciando ali como estão as coisas, mas o cabeleireiro tem total confiança nesse assistente avançado, porque ele já sabe qual fundo de clareamento que a gente precisa chegar para poder entregar o resultado que a cliente pediu, né? E esse assistente também, ele é um assistente que ele faz o esfumado de raiz sozinho. Então, o cabeleireiro fala, vai ser esfumada a raiz dessa cliente com a coloração tal e tal, ou com o tonalizante esse e aquele outro, e aí você pode esfumar a raiz dela com essa altura de tom. O assistente avançado já vai lá, já prepara essa coloração ou esse tonalizante. Cada cabeleireiro faz de um jeito, alguns fazem com tonalizante, outros fazem com coloração, né? E aí você tem que saber ali o estilo do cabeleireiro. Então, você já vai saber o que aplicar na raiz dela, já vai saber como esfumar, não vai ter problema você esfumar a raiz dela sozinho, e também você vai tonalizar o cabelo da cliente sozinho. Então, esse é um nível que o cabeleireiro, você já é o braço direito e o braço esquerdo do cabeleireiro, né? Então, é um nível muito avançado de assistente. E em alguns salões, gente, tem o assistente que ele é líder de uma equipe de assistentes. Olha só, gente, que legal. Em salões muito grandes, tem o costume de ter isso. Então, tem o cabeleireiro, tem o assistente líder, que é esse assistente avançado que eu falei para vocês. Então, esse assistente, ele coordena todos os outros assistentes do salão, os assistentes do salão. Então, esse assistente, ele tem um nível master ali, ele tem um nível de conhecimento muito alto, ele tem toda a confiança do salão. Então é muito importante você saber e identificar que nível você está. Qual é o nível de assistente que você está? Você sabe dizer? Eu imagino que agora, com essa diferenciação que eu trouxe aqui, você vai saber dizer aonde você está. Porque para a gente saber aonde a gente quer chegar, a gente tem que saber onde a gente está. Você precisa saber que se você hoje descobriu que você é um assistente funcional, está no estágio funcional, que tem bastante coisa para você estudar, para você chegar num nível de assistente avançado. O assistente avançado é praticamente um cabeleireiro. Só falta saber ter mais intimidade com colorimetria para poder ele mesmo determinar o que vai ser feito e saber cortar. Porque já está com o pé ali, né, dentro da categoria de profissionais realmente, de hairstylist. Então, gente, tenta identificar através de cada um desses tópicos que eu falei para vocês, qual nível você está e para onde você quer ir. Esse canal, ele vai te levar ao conhecimento, ele vai te levar a dar um upgrade na sua profissão. Então, se você quer aprender mais, fica ligado aqui no canal. Eu tenho, além do meu Instagram, que é o Instagram onde tem a minha história como profissional, né? Tem todos os meus trabalhos. Eu tenho um Instagram específico educacional. E nesse Instagram você pode me fazer perguntas, lá eu faço lives, lá tem muito conteúdo técnico, né? Para você que quer aprender, que quer melhorar a sua profissão, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de comentar. Deem um like para mim e, gente, ajuda a compartilhar. Existem outras pessoas que têm a necessidade de aprender mais. De repente, alguém que quer entrar na profissão, de repente, alguém que já está na profissão, mas precisa aprender um pouco mais, quer se situar e saber em que estágio que está, às vezes a pessoa se pergunta, né? O que eu posso fazer para poder crescer nessa profissão?
esse é um canal que você pode e deve indicar para essa pessoa. Eu agradeço você até aqui, espero que você tenha gostado. Realmente, não deixa de comentar, porque o seu feedback para mim é muito importante. E eu vejo você no próximo vídeo, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!